Olá, no programa 60 Minutos desta noite nós vamos conversar com o deputado estadual Felipe Estevão. O deputado é natural de Criciúma, mas cresceu e fez a vida em Laguna, por onde foi eleito. Não foi eleito só por Laguna, foi eleito por toda a região, diversos municípios catarinenses, 47.390 votos. Foi a votação que levou o deputado Felipe Estevão, então do PSL, à Assembleia Estadual, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O deputado é cristão, evangélico, foi pastor evangélico, tem 32 anos, é formado em teologia e também em gestão pública. E convidamos o deputado para ele vir aqui no programa falar sobre a trajetória, o que foi feito nesses quase 4 anos de mandato. Os 4 anos vão ser completados em 1º de janeiro. E aí o deputado vai para a eleição no primeiro domingo de outubro, para ver se a população mantém ele na Assembleia, se vai para a Câmara Federal, quais são os planos do deputado, que partido ele vai. Por isso o deputado está aqui nesta conversa com a gente hoje. Deputado Felipe Estevão, muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos de hoje, deputado. Fico muito grato, a gente sempre tem uma alegria, né, em se comunicar com as pessoas, falar das boas ações, né, foram tantas batalhas travadas até aqui, e a gente é orgulhoso de estar representando a nossa região, pesa sobre os ombros essa responsabilidade, mas fizemos com amor, com carinho, com devoção. Eu acredito que temos muita coisa boa para verbalizar. Deputado, a sua carreira a sua trajetória começou com formação em teologia e o senhor com envolvimento nos grupos evangélicos, no grupo da igreja. Em 2015, quando veio aquelas questões muito delicadas, como o PT estava no governo, então veio aqui para a nossa região, meu coração foi missionário, né? Eu entendi que eu tinha um propósito nessa terra, a nossa vida é efêmera, passageira, e que eu queria ser canal de bênção para as pessoas. E a igreja foi um mecanismo onde eu pude sempre me envolver em trabalhos sociais, trabalhos missionários, através das palestras motivacionais, sempre gostar de gente. Era uma vocação que nasceu, era intrínseco, estava em mim. E na época veio a questão da ideologia de gênero, em 2014, 15, eles não passaram na Câmara dos Deputados, jogaram para os municípios. E aí eu comecei a entender a importância de nós nos envolver politicamente, porque senão ia ser algo desenfreado. E aí eu comecei, na época, ver aquela cartilha, né, que era praticamente, resumindo, sexualizar criancinha, sexualização de criancinha. Então eu comecei um ativismo político. Em 2016 fui solicitado, Felipe, sai candidato, nos ajuda. Eu fui candidato a vice-prefeito numa chapa, participei de debates. Qual foi a chapa? Pelo PSC, né? Eu e um amigo que era o Renato Borges, mas eu era um novato, entrei, mas fizemos 1.600 votos. Em Laguna? Em Laguna. E aí dali eu fiquei no radar, né, de líderes políticos, ele é comunicativo, o menino é bom de voto, tem base. E pessoas que acreditavam, a política tem o beabá, parece clichê, mas não é, ter bons temas, né? E o que eu dizia para ter time, e eu agregava pessoas, tinha esse carisma, e as pessoas confiavam no trabalho, né? E na época era tempo de TV e rádio, que aquela onda permitiu a internet tu chegar no eleitor. O que eu dizia para o eleitor? Olha, eu preciso mais do que um voto, eu preciso de uma oportunidade de mostrar o meu valor. Desde que entrei, tive desafios, né? Entra no meio de 30 leões, de 6, 7 mandatos, como tem deputados lá, tu se sente acuado. Aí pesa aquela responsabilidade. E aí quando eu entrei lá, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Mas antes de falar onde o senhor está atualmente, e nos últimos 3 anos tem feito um trabalho com atuação destacada, como o senhor vai narrar, eu gostaria ainda de pegar um pouco dessa sua vida antes de entrar na política, né, deputado? O envolvimento, o senhor falou em costume, o senhor é um homem de direita, o senhor preserva o costume. Hoje é fácil dizer que é de direita, deputado? Sim, o cidadão, a gente imagina direita, aquele cara radical que anda com a bandeira verde e amarela, Bolsonaro xingando. Hoje o cidadão, 80% da população brasileira é de direita. Talvez ele nem sabe que é de direita, mas é o cara que, às vezes... O que caracteriza uma pessoa ser de direita? O direito é o trabalhador que não quer que ninguém perturbe ele, não incomode, chega em casa, ele toma uma cerveja no fim do dia, assiste até a Rede Globo. Mas ele não quer que o filho dele seja contaminado por ideologia, seja sexualizado no colégio, essas coisas ferem, né? Quando o PT começa com uma série de coisas, ele quer ter direito ao porte de arma, porque hoje a criminalidade está cada dia mais armada. Como o plebiscito deu, o povo disse que queria ter arma e o Congresso Nacional mudou. 70%, 80% é o povo que quer ter direito a essas pautas básicas que a direita tem defendido, o direito do cidadão de bem a ter o seu porte, né? a se defender, a cuidar da sua família, a proteger, que não quer que seus filhos sejam sexualizados, que luta contra essa segregação
segregação que a esquerda vem fazendo, jogando hétero contra o homossexual, o negro contra o branco, o homem contra a mulher, o índio contra como se tivesse duas classes, né? Duas raças brasileiras. Eles segregam, dividem para conquistar. Quando você começa a entrar mais profundo, desde que eles se organizaram do Foro de São Paulo, não com as ideias de Marx, né? Que eles eram revolução armada, mas quando eles começaram a se organizar de forma intelectual, com as ideologias de Gramsci, né? Agressão molecular, por exemplo, as igrejas, não tenta destruir uma igreja, não dá para destruir, ela se multiplica, ela se, né? dá mais força para ela. Mexer com a fé das pessoas. Mas o que eles estão fazendo? Entra dentro da igreja. Eu te dou um exemplo clássico, olha que coisa diabólica. Uma mãe me mandou um vídeo agora, dizendo assim, olha só o que meu filho está dizendo. Ele disse, ó, mãe, Jesus era inclusivo. Olha como eles são inteligentes. Inclusivo, filha, como assim? Jesus não tinha esposa, ele tinha 11, 12 meninos que andavam com ele, João dormia nos braços, no peito de Jesus. Essa era a família dele, ele era inclusivo. E agora, vai desconstruir, explicar? Então, tu sabe aonde eles querem chegar com isso? Mas eles são diabólicos, eles falam de a esquerda em si, esse ativismo de esquerda. Né? Ontem eu estava conversando até com um grupo de homossexuais, eles disseram, Felipe, a esquerda não nos representa, a gente luta por aceitação, por respeito, é válido. Esse ativismo LGBT que quer sexualizar a criancinha, isso é nocivo. Então eles têm, e segrega, eles têm segregado a população. Enfim, é um assunto muito amplo para a gente entrar aqui, mas eu senti a necessidade naquela época, se nós Foi o que ele trouxe para a vida pública, partidária e parlamentar. Daqueles debates, pega aí, tem alguns ativistas de esquerda que falam que pedofilia, quem sente atração sexual por criança, é uma doença, é que ele tem isso intrínseco dentro dele, já está... Para nós é crime. Para quem é de direita é crime. Está criminalizado? Não, mas para todos está criminalizado. Sim, mas esses ativistas de esquerda vêm inserindo que não, é uma doença. Nos países árabes não é crime um homem casar com uma menina de 9, 10, 12 anos, mas a legislação lá permite, então nós abominamos, para nós é crime. Então, eles vêm desconstruindo valores que regem a nossa sociedade. O senhor fala em valores, quais são os valores, deputado, que o seu pensamento, que a família que o senhor representa, porque o senhor representa um grupo da sociedade, há outros grupos com outras representações. Quais são os valores? O senhor falou em valores, então todo mundo, valor. O que é valor e quais são os principais valores que não se dá para abrir mão? Eu vou começar no princípio de todos, eu acho que família. Ontem eu fui visitar... A família é um valor. Família. Olha, o meu pai e a minha mãe é uma base tão forte. Ontem eu fui visitar ali as crianças... Tem um projeto que eu ajudo social de crianças especiais. Eu cheguei em casa, aí meu pai viu as fotos, ele me deu um beijo. Eu disse, meu filho, continue dando orgulho para o pai, continue honesto, íntegro, zela pelo teu nome, pela tua imagem, que as pessoas te respeitem. Não precisa ser teu apoiador, teu eleitor, mas te respeitem. Imagina, quando ele fala isso, aquilo me estremece, essa base familiar. Isso é um dos principais valores que a gente deve lutar e hoje se desconstrói. Eles começam a dizer, o que é família? Tu viu o projeto que estava tramitando na Câmara, a Família do Futuro, onde permitia legalizar, de repente, o incesto, o pai casar com a filha, é possível um filho se apaixonar pela mãe, casar com a mãe, né? Foi debatido na comissão lá do Conselho de Ética, ia para plenário para votação, aquela bancada da bala, a bancada evangélica, pessoas que defendem esses valores familiares, defenderam isso num lixo de projeto, uma aberração, não foi a plenário, mas quem tramita dentro do Congresso, dentro do meio político e vê o que eles tentam impetrar, empurrar a goela abaixo, é uma minoria. E essa direita que tem a maioria, às vezes fica suprimida pelo grito de uma minoria. Porque a maioria, o senhor disse que a direita é a maioria, não tenho dados em relação a isso, não tenho estudos, algumas coisas que leio, mas não dá para dizer assim, o meu conhecimento não tem um valor científico conforme a sua afirmação. Mas mesmo sendo maioria à direita, essa maioria não chega com representatividade majoritária ao Congresso Nacional. Hoje, de 513 alguns deputados, 513 deputados, quase 300 são funcionários públicos. Oriundos desde 90, quando se organizou o Foro de São Paulo, grande maioria de esquerda, MEC, eles contam a história que quando o PT assumiu, eles foram com um ônibus de São Paulo, da CUT, e tudo que é espaço lá. Então os formadores de opinião que escrevem os livros, as apostilas que mandam para as universidades do MEC, foram impetrados de funcionários, alguns já efetivos, dos deputados que estão lá se fazer um levantamento, ou seja, o cidadão de bem, o cidadão de direita... E por que não chega a ser maioria se a maioria do eleitor é de direita? Assim lhe pergunto, a maioria da população brasileira e, portanto, do eleitorado são mulheres. A maioria é feita de mulheres. E por que as mulheres não têm a representatividade que deveriam ter? Eu tiro por hoje, a gente quer fazer uma nominata que é a participação mais ativa da mulher. Mulher organizada, é bom trabalhar com mulher. Elas se organizam, são diferentes dos homens. Elas não têm aptidão política, não gostam, não querem.
quer investir na sua carreira profissional. É difícil encontrar, às vezes está surgindo nova. Eu vi uma entrevista esses dias aqui na TV Unisul com 3 mulheres líderes, vereadoras aqui da nossa região, o que muito me alegrou, porque realmente agora com a internet, com o advento da internet, a comunicação mais fácil, mais acessível, vem mudando, mas num processo lento. E hoje no Brasil, eu não sei se tu concorda lei comigo, para obrigar que houvesse um percentual de mulheres candidatas. A gente vive um parlamentarismo. A gente não vive um presidencialismo. A Constituição foi preparada para isso. E aí no plebiscito ganhou o presidencialismo. E aí, se as pessoas não começar a se atentar, não tiver uma participação ativa das mulheres, mais informação, descortinar essa cortina de fumaça, que cria-se o que os poderosos querem, caras como Renan Calheiro, criar o gado. Aquele que realmente não tem informação, desinformado da política, que vem por qualquer propaganda publicitária sendo manipulado, eles manipulam o gado. Fizeram isso com a grande mídia a vida inteira. Então hoje, com o advento da internet, a comunicação mudando, as pessoas estão um processo lento, mas estão mudando, estão entendendo que vivemos um parlamentarismo. E a importância agora nessa eleição de eleger senadores, pessoas comprometidas com a verdade, honestos, íntegros, fora daquele ciclo vicioso, que hoje estão de 4 lá para o Supremo. Na mesma questão aqui, local, na Câmara dos Deputados Federais, e eu procuro conscientizar nas minhas falas as pessoas a entender em votar em pessoas de valor, pessoas que realmente têm um know-how e que querem ter um espírito público para servir e deixar o seu legado. Se não for assim, a gente não muda o nosso Brasil. Eu estou com a pergunta engatilhada sobre essa questão pela sua eleição do presidente Bolsonaro e do governador Moisés, mas eu gostaria que o senhor falasse mais 2 ou 3 valores. O senhor falou da família, para a gente terminar esse bloco, deputado. São esses direitos que a gente, com o tempo, veio suprimido, são direitos importantes, a liberdade, algo que a gente luta, valores que a liberdade, veio agora essa questão do passaporte sanitário, esse dia eu fiz uma palestra, 5 verdades sobre o passaporte, ele lesava a economia, teve o Natal Luz, que foi um exemplo, enfim, vou tentar resumir para ser bem objetivo, mas ao ponto de a gente não ter mais controle sobre o corpo. Se eu não tenho plano B, eu tenho que ter passaporte, é um exemplo que eu estou usando, passaporte sanitário, se eu não ter mais controle sobre o meu corpo, se o governo vai escolher o que ele insere dentro de mim, eu não tenho mais plano B, porque se eu não tivesse passaporte, tecnicamente... Pode não ser o governo, inclusive pode ser o judiciário, que não tem muito a ver com isso. E o Supremo deu algumas liminares que foram autoritárias. A medida do passaporte, tu perde a tua liberdade. Eu não quero entrar no mérito, que é um assunto complexo e grande. Mas isso me assustou demais, Tu não poder mais circular no lugar, criava as leis de Nuremberg, lembra? Que criava um cidadão de segunda classe. Começou assim com os judeus, e aquilo foi apertando e até que se tornou aquela aberração. Então são valores que a gente luta, e um deles é essa liberdade. Valores como liberdade, a gente deve lutar, que custe o que custar, mas se posicionar com firmeza, porque se a gente deixar a coisa correr frouxo, não era pelo sucesso da vacinação, mas implantando passaporte, limitava essa nossa liberdade. A gente era igual um gado chipado com Connect SUS, onde é que tu entrou, onde é que tu deixou de entrar, não entra, tu é transformado num cidadão de segunda classe. Então é um valor que a gente luta, a liberdade em defesa da vida. Hoje, cada vez mais, tu viu agora, toda os países circunvizinhos vêm aprovando cada dia mais a questão do aborto, e a gente é em defesa da vida, luta pela vida, acredita que devemos sempre lutar para a não legalização do aborto, em defesa da vida. Então são alguns temas como esse que a gente vem abordando, conscientizando e trabalhando para que são valores da direita, são valores que constituem uma sociedade forte, e a gente não quer que isso se perca com toda esses últimos 15 anos de PT que tivemos aí, aproximadamente. Deputado, o senhor foi eleito na mesma onda que elegeu o governador Moisés, comandante do Bombeiro, um homem que não tinha tradição política, partidária, e o presidente Bolsonaro, que era um deputado federal por 28 anos e acabou chegando à presidência da República, contrariando as melhores previsões. O senhor embarcou nessa onda? Nós vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Este é o 60 Minutos, eu sou Hildo Silva e estou conversando com o deputado estadual Felipe Estevão. O deputado hoje está sem partido e, na sequência, vai falar com a gente sobre esta onda Bolsonaro de 2018 e o que a gente pode esperar em 2022. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa 60 Minutos. A entrevista de hoje é com o deputado estadual Felipe Estevão. Deputado, eu deixei uma questão no ar, que foi a onda do 17, quando nós terminamos o segmento anterior, quando o senhor falou um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, dos seus estudos. O presidente Bolsonaro surpreendeu a todos, o governador Moisés surpreendeu a todos,
E o senhor, não dá para dizer que não foi uma surpresa, o senhor não aparecia como um dos candidatos com candidatura viável, vamos falar inviável, que é aquela que as pessoas acreditavam. O senhor, com certeza, acreditou muito, porque trabalhou bastante para ser eleito. Desde a articulação, para que viéssemos pegar o PSL, tocar, era o patinho feio, ninguém queria. Eu ouso dizer que nós criamos aquela onda. Com a nossa simplicidade, o nosso jeito de comunicar, eu era blogueira, era da internet, conversava, falava, era ativo, e aquilo começou a criar. Criamos uma campanha, né, na época para que pessoas viessem, nós não tinha uma nominata. E nós lançamos a público, você quer ser um candidato a deputado, representar a sua região, ajudar o presidente? Vem conosco. Então formamos uma nominata, mas daí veio o grande desafio, porque nessa nossa pescaria veio pessoas, ex-prefeito, o ex-prefeito Turati lá do Sul, pessoas com muito mais poder aquisitivo que eu. Eu falei, tem uma onda? Tem, mas tem que ter mérito. Mérito por quê? Como é que eu vou surfar essa onda? Tem que ser surfista para pegar onda. Tem onda, mas tem que ser bom surfista. Então teve mérito, Hildo, porque nós tínhamos 40 candidatos dentro da minha chapa. Eu lutei ali, né, com 40 guerreiros que estão lá deputado hoje. Deputado Ana Campanholo, deputado Gessé Lopes, deputado Alba, deputado Lima, em Joinville, e eu da Laguna, uma cidade pequena, relativamente pequena. As pessoas não acreditavam, muitas vezes, um dia eu cheguei cansado depois. O que eu fazia? O mesmo que eu faço hoje. Eu durmo de 6 a 7 horas, não tem sábado, domingo, carnaval, feriado, não tem nada, tem TV, nada. Eu trabalho. Faço meu trabalho hoje legislativo, para não cair produtividade. Terminou, eu estou lá em Paulo Lopes, no interior, eu estou aqui em Gravatal, eu venho em Tubarão, eu venho nos eventos. E eu fazia isso na época. Por que eu digo que teve mérito? Porque eu concorri contra leões também, dentro da minha chapa. Pessoas que tinham muito mais estrutura financeira, muito mais know-how, equipe, já tinham um histórico político, né, de ex-prefeito, como foi o caso desse Turati, outras pessoas. E não foi fácil. Mas... Não, o senhor veja, eu não estou dizendo que não teve mérito. Eu falei que foi uma onda. Agora, realmente... Em tempos normais, fazer 6 deputados superando o MDB na candidatura ao governo do estado foi... Qual era a minha estratégia? Eu tenho uma onda, atípico dessa eleição, é outra história. Mas naquela época a estratégia era essa. O que eu fazia? Você que ama Deus, pátria, família, liberdade, junte-se a nós, né, nessa corrida pelo bem. Aí vinha 800 carros. Da onde que a pessoa pagava, né? Vinha, o que eu fazia? Ao invés de estar no trio elétrico, eu descia e apertava mão por mão. Preciso mais do que um voto, preciso de uma oportunidade, preciso mais do que um voto. E aquilo ali, aí era fácil prospectar, que a pessoa já tinha uma predisposição para te aceitar. Olha, não sei quem tu é, mas tu é do 17, tu é do Bolsonaro, então eu já tinha uma predisposição, mas depois eu vou te acompanhar. E claro que eu sabia que após aquilo ali, ninguém ganhou uma eleição, era um momento que foi uma oportunidade dada. Quem construísse base, trabalho, com emenda, com recurso, corpo a corpo, alguns não entenderam aquele momento e continuam achando que o 22 do foi presidente... Foi bastante ter chegado. Hoje o eleitor do Bolsonaro é do Bolsonaro. Porque depois de Jorge Sehelson, esses Dória, toda essa turma que deu esses cavalos de pau assim que se elegeram, né, o próprio governo do estado aqui, o eleitor é do presidente. Eu acredito que não haverá mais alguém que se encostar ali por ele, as pessoas vão mensurar, vão avalizar, agora é perfil. O que deu errado, deputado? Deixa eu lhe perguntar o que eu quero dizer com errado. O presidente Bolsonaro saiu do PSL, o governador saiu do PSL e o senhor saiu do PSL. Eu não cheguei a sair, na verdade, abriu-se a janela partidária. O PSL, que eu estou, se transformou em União Brasil. Né, o que estamos estudando hoje são as propostas, as possibilidades. Eu acho que a nossa região, eu não tenho que pensar... União Brasil é a união do PSL com o DEM. O Democratas. Com o DEM. Formou União Brasil. Então, automaticamente, hoje a minha filiação segue ali no União Brasil. E eu tenho propostas do União Brasil, estou conversando, né, com o Jean Loureiro, com Brasília, com o Bivar. Mas não combina muito o grupo eleito pelo PSL com o grupo eleito pelo Democratas. Eles são distintos, mas políticas lá em cima tem essa... A gente não pode perder a nossa essência. Né? Eu sou de direita e continuo... Mas misturando o PSL com Democratas, a essência não fica arranhada? Democratas que veio do PDS, deputado. Porque às vezes tu tem que ser pragmático. O partido é um mecanismo onde tu se elege e tem mandato. Quem tem mandato, tu manda. Quem não tem, geme. O meu mandato possibilitou um investimento de 12, 13 milhões totalizando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar mas em na seguida. nossa região. Né? E o que permitiu? O mandato não foi o partido. O partido ele pode se corromper. Né? As pessoas ao nosso lado, mas os valores a gente não... que a gente tem, tu tem que segurar, se firmar e ao mesmo tempo olhar o que a gente tem que estudar hoje aqui. Puxando sardinha, eu sou um bairrista, eu sou um sulista. Essa cadeirinha que eu estou, eu sei que eu represento a nossa região, o nosso povo que está assistindo e eu tenho que preservar para que a gente ali esteja, claro, sem comprometer também a nossa essência, né? Mas preservar que a gente tenha um partido que viabilize uma reeleição. Para que continuamos os bons projetos aqui, a Geomedeiros e outros mais, Barra do Camacho, continuar fiscalizando, cobrando, mas isso passa por partido, essa escolha é importantíssima, talvez seja 50%, questão da nominata, dos nomes que ali estão, para viabilizar uma reeleição e a gente continuar buscando fazer um bom trabalho. O senhor teve 47 mil votos sozinho.
Isso viabilizou a sua eleição, mas teve gente que entrou na sublegenda, que é o voto daqueles na sobra, né? E teve gente que teve uma votação maior que a sua que não entrou. Elegemos porque não teve 6. só. Naquele 6, momento, nós imaginamos que ia fazer 2, no máximo um terceiro, e a gente fez um trabalho, criamos um conceito publicitário daquilo, foi tudo muito, muito bem pensado, trabalhado, corpo a corpo, era insano, era um ritmo de trabalho que eu chamo de insano. O senhor iria para o partido onde está o presidente? Hoje, olhando a nível de Santa Catarina, claro que eu sou o Bolsonaro, eu ando com um carro, a Furiosa que eu chamo, né, uma Sprinter plotada com a cara dele, já andou 27 mil quilômetros comigo pelo estado, sorrindo lá do meu lado. Isso é fato. Mas hoje o PL em Santa Catarina deu o overbook, tem 7 deputados. Alguém dali vai para casa. E eu penso na minha região, não foi fácil para nós termos essa cadeira. E agora vamos falar do governador, que se elegeu também com o apoio do presidente Bolsonaro, depois rompeu. Por que o senhor rompeu com o governador? Na verdade, nunca... Politicamente, o senhor rompeu. Eu não, assim, eu cobrei a Gil Medeiros. Poxa, nós estamos indo para o 4º ano de mandato, tudo bem que a gente chega ali no experiente, depois a gente enfrentou pandemia, que não foi fácil, mas que trâmite burocrático é esse, que dura 3 anos? Então, as minhas cobranças foram firmes, não contra a pessoa dele, ele é até meu, digamos, amigo, a gente toca violão, canta, se encontra, né? Já tomamos uma cerveja juntos, já conversamos. Mas uma só, deputado? Várias, viajamos pelo estado, ele gosta de cerveja artesanal, ele é até talentoso nisso, toca MPB, eu sou do sertanejo, mas eu brinco com ele que é mais bagaceira, mas ele tem o clássico, nós temos boa comunhão. Agora eu não podia me curvar. O senhor tem um bom relacionamento com o governador? A gente tem boa comunhão. Como é que ele não morre de amores por mim? Porque eu cobro ele desse governador. É o meu papel. Eu sou legislativo, eu sou... Acompanhando a trajetória o senhor é um jovem de 32 anos, mas não é um menino de 18, 20. O senhor tem 32 anos e o senhor acompanhou os últimos governadores. O governador Moisés é um governador que merece destaque junto aos últimos? Ele está entre os melhores dos últimos governadores, na sua opinião? Pergunta Pinga Fogo. Nós tivemos um momento de privilegiado, que eu acho que ele podia administrar, administrar talvez um pouco melhor nessas questões. Por exemplo, eu sou pragmático, eu vim agora lá da região onde vai sair a Gil Medeiros. Andei ali na Madre, conversei com as pessoas e elas cobram demais. O deputado é para-choque. O que acontece? Terça na LESC, eu tenho que ter uma fala firme, precisamos ter uma atenção total. Hildo, nós estamos indo agora para o momento da eleição. Em 2, 3 meses acabou a obra que aconteceu, o que não aconteceu, não aconteceu. E aí as minhas críticas e posições firmes era isso, Barra do Camacho. Toda semana eu na imprensa, no plenário, explicando que no fluxo de marés entrava peixe, camarão, siri, aquilo era a maior indústria da região. É claro que ele Seu pai viveu disso. Meu pai todos os dias religiosamente está lá pegando pescado, beneficiando e abastecendo os restaurantes. Então eu não sou deputado, estou deputado e eu entendo que eu quero deixar esse legado. Então eu cobrei muito. Tudo que eu via o governo levando nas coxas, Porto de Laguna, uma dragagem que 4 milhões, que demorou 2 anos, o que é isso? Se já estava em caixa, 2 anos para ter uma licitação, isso mostra incompetência. Então eu cobrava muito. Ou a legislação muito dura e complicado fazer uma licitação. Eu sei que é complexo, eu sei que o ritmo. Eu estou lhe perguntando, eu não estou defendendo o governo. Não pega Gil Medeiros, pega aqui, a licença ambiental, foi uma novela, a gente trabalhou em cima. Né? Mas, às agora vezes, liberado, voltou, houve um recuo, sondagem, tem que refazer. Depois faltava sondagem, os projetos vinham, a Murel deu algumas pecadas no projeto, ou seja, tudo isso culminou num atraso que se nós não ficarmos em cima talvez não haja. E olha a importância dessa obra, não é só para Tubarão, para Laguna. Sim, há 30 anos se fala na rodovia Serra Mar. Essa obra vai ser um presente, agora que Pescaria também já está fazendo um elo de ligação, essa infraestrutura, pode redimir nossa região economicamente. Eu vejo essa obra com um potencial tremendo, então eu fui muito enérgico cobrando essas obras, mas muito enérgico. E aí deixava o governador furioso, então me viu como oposição, mas eu estava focado... O senhor estaria num partido junto com o governador, que também está sem partido, na próxima pleito, deputado? Eu busquei diálogo, mas eu fiquei um pouco inseguro na questão de poder de articulação. Eu acho que ele já era para ter se adiantado. Se eu visse isso lá atrás, estaria. Eu acho que agora está um pouco em cima, ele vai ter trabalho. São 6 meses e isso passa no estalar de dedos, então ele vai ter que estruturar isso politicamente, não é fácil. Uma campanha de governo. O senhor acha que a candidatura dele pode se tornar inviável por a demora da escolha de uma sigla? Com certeza. Ou a sigla que vier já vai garantir o... Pode ter se atrapalhado. Hoje não se... Sabe o que é uma construção partidária? Eu viajo o estado inteiro e construção partidária é algo que... Os senhores viveram isso. O senhor com ele também viveu isso. Eu construí base sem partido, que foi mais cruel ainda, porque esperei muito por ele.
né? Para que agora imagina se tivéssemos um partido já em 2020, fomentando essas campanhas, essas eleições. Eu participei ativo em eleições de prefeitos, nós elegemos aqui prefeito Samir, prefeito Vicente, prefeito de Maruí, todos pela sigla do PSL. Sim. Ajudei, eu fiz parceiros meio suprapartidário para me alinhar para essa eleição, mas ele demorou demais, então agora está tentando correr atrás de um tempo. Não sei se conseguirá ou não, mas ele está correndo contra o tempo. Vai ser o senhor difícil. Acha que a candidatura dele é viável? Eu estou indo pelas pesquisas, nós temos 5 nanico hoje. Que não, né? Ele tem uma intenção de voto, mas tem uma rejeição grande, o que é preocupante para qualquer eleição. Qualquer analista político sabe avaliar que é uma eleição complexa, difícil, não vai ser assim. Mas em ele mostrando o que fez, pode derrubar um pouco. Ele está bem com a bolha, o prefeito é um apaixonado. O prefeito, enquanto está vindo recurso, ele fica feliz da vida. Ele tem obras, ele tem meta, ele tem projeto, ele tem que dar um respaldo à população. Mas fez muita obra. A política é uma traição, ela não perdoa o traidor. O Moisés, quando ele vira as costas para o Bolsonaro, ele ficou com esse estigma. Não estou falando que é uma afirmação verdade ou não, mas o povo tem essa impressão. Né? O povo tem essa impressão. E depois tem essa questão dos respiradores, que é muito delicado, uma questão muito delicada, então foi complexo para ele. Então são alguns desafios que ele terá, né, que superar isso. Eu acho que são os dois principais. Ele tem que focar em mostrar para o eleitor catarinense que é diferente do que pensam. Então tem essa rejeição, está lá, está nas pesquisas do ND, de outros veículos de comunicação. Né? Nós temos aí um Jorginho Melo, mas não tem conseguido colar no Bolsonaro, porque o voto do Bolsonaro é do Bolsonaro. Não quer dizer que, porque colou nele, vai vir morro abaixo, será diferente. O senador Jorginho Melo talvez tenha a situação mais tranquila, porque mesmo sendo derrotado, se houver candidatura e se houver derrota, ele tem mais 4 anos de Senado. Claro que ele está numa situação confortável e tenta a sorte porque não perde nada, né? Sai, se abstém, fica candidato. Ele também surpreendeu na eleição. As pesquisas, soube costurar bem, né? Num erro de... tem a questão da articulação política. Soube costurar bem, porque na época era palavrado que entraria um segundo senador, isso apertado a mão do Magno Malta, né? Que viria um segundo, que era o Marcos de Itaió. Esse rapaz hoje trabalha com a ministra Damares. E por erro estratégico político não foi colocado o Marcos. O próprio Magno Malta pega o Jorginho Melo pela mão, furioso com a situação, e leva e o Bolsonaro grava. E aqueles votinhos de diferença de 20 mil votos foi o que tirou um espaço que seria aqui da nossa região. Então foi erros de articulação política. Então política não é só trabalho, tem que ter mente pensante, tem que ter estratégia, tem que ter articulação, senão capota nas curvas da política. Estou conversando nesse programa 60 Minutos, na edição de hoje, com o deputado estadual Felipe Estevam, deputado que traz a bagagem da vida pública, da formação profissional, pessoal de Laguna. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes para continuar essa conversa aqui, que eu estou achando muito interessante. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, na edição de hoje, conversando com o deputado estadual Felipe Estevam. Deputado, antes de falar do seu futuro político, que partido o senhor está pensando, o senhor que é filiado ao PSL, que o PSL está ligado agora à União Brasil, que tem os democratas, e que candidatura o senhor vai buscar, se é a reeleição, se é deputado estadual, a Câmara Federal, onde são 16 vagas, não as 40, que o senhor acabou integrando a Assembleia Legislativa. Como é que o senhor avalia o trabalho que o senhor fez nesses 3 anos e 3 meses, metade de março de 2022? Eu tenho uma prestação de conta aí do que está até disponível nas minhas plataformas digitais. Eu fui o deputado sempre entre os top 5, mas quando estou olhando o ranking, produção legislativa ativa, eu passei em mais de 200 municípios visitando, isso me propiciou ter muita informação, nasceu muitos projetos de lei. Então eu sou... Lá do contato com o povo? No corpo a corpo, com os pescadores. Eu sou presidente da Comissão da Pesca e fui reconduzido a ela pelo excelente trabalho que a gente fez. Então, todas as colônias de pesca do estado de Santa Catarina, eu visito todas. É uma rotina já que eu tenho. Dá trabalho, porque é a área mais extensa do estado, 530 quilômetros. Eu faço todo o litoral, lá de Itapoá, São Francisco, que é a Jaque, que é a presidente, a gente elegeu ela agora, até a colônia de Passo de Torres. E aí na Bela Torres, todos a gente fez um trabalho ativo junto às colônias, procurou aqui regionalmente ter obras de impacto. Temos a obra do Deck do Casario, outras obras que virão agora, que são obras importantes. Vai ser um novo cartão postal em Tubarão. Então a gente tem um trabalho prestado, fiquei muito amigado à região serrana. Então a nossa produção legislativa é altíssima.
número 1 em projetos de lei. Eu estou sempre, às vezes oscila um pouquinho, né? Mas eu estou sempre ali entre os top 5 em produção legislativa. Por eu entrar jovem, 28 anos, eu entrei com muita energia, com muita garra, trabalhei com amor. Então eu estou assim, feliz e olha que foi desafiador. Por quê? A gente entra, tem um fator inexperiência. Entra jovem, no meio de homens que já estão experientes, já conhecem o jogo, já sabem se posicionar nas comissões. Depois 2 anos de pandemia, que limita o teu trabalho. Não podia fazer uma reunião, não podia fazer uma visita. Muita coisa. Não, e mesmo o trabalho legislativo foi online. Ficou tudo parado, truncado, travado. E eu tenho um 4º ano agora onde começa, né, a colher os frutos de toda aquela semeadura. Então, em meio a todos esses desafios, eu sou muito orgulhoso dos trabalhos que construímos. E sem contar, né, pelos posicionamentos firmes, quem bate também apanha. Também tive os boicotes, mas mesmo assim a gente continua ativo, constante, e eu tenho orgulho de representar a nossa região. Eles podem ter certeza que foi feito um empenho ali com sangue, suor e trabalho para fazer o nosso melhor. E agora vem o momento de semeadura, então nos próximos meses aí começa a inauguração de obras, realmente a execução de obras importantes que a gente veio costurando lá do 1º ano, mas que agora o sonho está se tornando realidade. Não vou dizer quantos projetos eu gostaria que o senhor falasse, mas destaca para o nosso telespectador daqui da UniTV alguns dos projetos que o senhor considera mais emblemáticos, importantes, que atendam o maior número de pessoas. Eu tive 64 minutas de projetos de lei que a gente fez e que se tornaram projetos de lei, mas eu vou evidenciar, tem uns da causa animal, mas tem um em destaque, eu passei muita luta por ele, nós conversávamos aqui no bastidor, mas foi a lei das tornozeleiras, famosa lei que todo mundo conhecia. Assim, o que era? Tínhamos 15 mil apenados em regime semiaberto que saíam dos presídios e nós, contribuinte catarinense, pagávamos pelas tornozeleiras, eles saíam monitorado e nós pagávamos aquele monitoramento. Agora, com a lei que eu propus nas comissões, aprovei em maioria, aprovei em plenário em maioria, o governador sancionou, é lei, né, e foi uma proposição desse deputado que vos fala, nós agora deixamos de onerar os cofres públicos entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais mensais. Porque agora o apenado, o preso, quando ele quer sair, ele custeia a sua tornozeleira e não mais onera os cofres públicos. O que acontece? As indústrias que tinham lá dentro dos presídios duplicaram, porque São Pedro de Alcântara tinha uma indústria lá de empresas que estão lá, e só 200 presos trabalhavam. Hoje tem 700, 800 presos e vai crescendo o número. Eles querem trabalhar, eles precisam ter o seu financeiro até para custear a sua própria tornozeleira se quiser sair de regime semiaberto. Então, leis como essa a gente construiu, debateu, conversou e conseguiu aprovar. Então, eu dei minha parcela de cooperação. Mas fora essa... Antes do senhor falar outras, essa lhe trouxe problema pessoal. Com certeza. Daí, na época que eu fiz a lei, em 2018, aprovei, levou 1 ano tramitando dentro da casa. Eu fui ameaçado pelo crime organizado constantemente. Teve um dia que meu filho estava na creche e aí encostou um carro com 3, 4 indivíduos e eles foram, olha, com autorização dele, eu vim aqui pegar o menino e tal. Eu fiquei apavorado. Aí, na época, foi uma luta. Tive que tirar minha família da comunidade onde eu morava, guardar... Seriedade da escola que não entregou para não ser... A diretora me conhecia muito bem. E eles tinham toda a creche tinha ali os seus protocolos, né, não se via só autorização, assim, assado e tal. Ela me ligou na hora e eu gelei. Então nós tivemos na época muitas ameaças, mandavam vídeo com arma de morro, de morro da capital. O senhor tem porte de arma, deputado? Aí me deram o porte. Claro que eu não sou jeitoso, eu sou político. Né? O meu negócio é pessoa, é conversar, e eu sento. Eu acho que eu ia me matar com a minha própria arma, porque era um tanto quanto desajeitado. Por mais que eu fui no clube, tem todo... A Polícia Federal te dá um porte, mas aí na época, então, fizeram... Tem um treinamento. Fiz todo aquele treinamento, mas não é a minha vocação, eu não sou ajeitado e eu sempre baixo a guarda, como eles dizem. Né? Então, hoje mas o senhor acha que as pessoas devem exercer o direito de ter arma ou não? O cidadão de bem, eu já me senti... Esse dia eu estava numa reunião em Balneário, aí eu deixei o meu carro e fui caminhando. Aí parou dois caras de moto. E eu corri para não ser assaltado, porque eles pegaram a arma, só que eu estava um pouco longe, eu vi que podia me esquivar, que foi insano o que eu fiz, que foi uma coisa automática, mas eu vi o quanto a gente às vezes fica vulnerável, sem ter como se defender, tu vira uma presa fácil, e aí eles entram... E o agressor sabe que não tem defesa, inclusive em casa. Ele sabe que está pegando alguém ali indefeso, e eles estripudiam, a gente está vendo por aí o que está acontecendo, então eu sou um defensor para que o cidadão de bem tenha porte de arma, treina, saiba se defender, então eu tenho arma hoje, tenho em casa, e eu sei que eu tenho aquela segurança, né? Teve um dia que a gente começou a ver uns barulhos estranhos e eu digo, opa, peraí, eu estava com mais seguro porque eu estava armado e eu sou um defensor para que o cidadão de bem tenha direito a ter a sua arma de fogo, defender a sua família, porque hoje a vagabundagem está com um armamento pesado, eles vêm cada dia mais ousados, a gente está vendo os assaltos aí à luz do dia, e se a gente, Tubarão, a série de assaltos, eu ando em Tubarão com medo. Então hoje eu tenho um policial que trabalha comigo, mas a gente sabe que a questão da segurança pública é um problema sério, que vem crescendo e só vai refrear, o vagabundo sabe que cidadão de bem tem como se defender, a coisa muda. Outros projetos, deputado?
Eu tinha um projeto da causa animal, né, que a gente vem militando. Eu não sou um expert da causa animal, mas eu recebi alguns, então hoje tem um projeto após até para tem pessoas que atropelam até intencionalmente. Então várias ONGs me procuraram, né, Felipe, a gente quer estabelecer uma multa para a pessoa que às vezes atropela um animal, às vezes até propositalmente. Uma série de imagens me levaram, então nasceu uma minuta de projeto de lei debatida nas comissões e hoje ela prevê multa para o indivíduo que atropela esse animal, né, e ele não presta um socorro. Então a leis nesse segmento a gente fez para que pudesse também, né, atender essa questão da causa animal, maus tratos. A gente tem também que prever multas para maus tratos. Leis nesse segmento a gente também protocolou, algumas estão tramitando, mas essa foi aprovada, que prevê multa para quem atropela o animal, não presta socorro. Ela prevê uma punição, né, pelo menos um serviço comunitário, até para a questão de conscientização. Tem muitas... Pode haver casos de ser intencional, mas há casos de acidentes. Sim, porque sim, o animal entra sim. correndo na frente. Mais em específico, claro que tem prerrogativas ali que foi construído pelo jurídico da casa, né, mas de pessoas que têm muitas imagens, até intencionalmente. Eu recebi na época um monte de imagens, que tem hoje cada dia mais monitoramento, de pessoas que intencionalmente faziam. E teve um caso aqui de alguém que esse dia parou, freou o carro, deu uns tiros e depois ainda passou com o carro por cima, né, após. Então, nesses casos, prevê multa, prevê punição, porque hoje não há, né, não há no código algo que, nas leis, que a pessoa seja punida, então fica impune. E essa impunidade gera esse problema. Não tem. Os caras fazem, continuam a fazer por maldade, então a gente quer coibir qualquer tipo de maldade e a gente procura fomentar também a questão da causa animal. Algum outro projeto, deputado, assim, que o senhor tem até um projeto que o senhor fez com muito carinho, achou que ia dar e... Eu tenho um projeto de lei que eram 700 empregos, que agora pensar todos assim, né? Esse me deixou muito orgulhoso, foi quando foram retirados os milheiros ali de Balneário. Eram 700 pontos daqueles milhos que tem na orla de Balneário, e eu consegui trabalhar junto ao SPU. Eles falaram: Felipe, se tu construir uma minuta de projeto de lei que tu aprovar, a gente consegue manter esses empregos. Então todos já estavam com a ordem de demolição. Então a gente construiu um projeto de lei em conjunto lá com o Executivo Municipal, que foi aceito pelo MP, pedi indicações do Ministério Público, indicações, né, de todos os órgãos competentes. A gente fez em conjunto e eu fui o propositor. Resumindo, eles tiveram mais um tempo, mesmo com o alargamento da orla, para que a gente mantivesse, eram 700 empregos direto, né, e mais cerca de 800 empregos daqueles fornecedores de milho, daqueles milheiros, e a gente manteve todos aqueles empregos. Eu fui o deputado que propôs, que fui lá com a SPU, que era a Secretaria de Patrimônios da União, e na época nós começamos uma construção. Eu fui inúmeras vezes a Brasília, tive inúmeras reuniões com o Ministério Público, peguei pareceres do Ministério Público lá local também, que já tinha dado o decreto para ser demolido todos, e nasceu na Assembleia. Então comecei a sensibilizar, fui nos 39 deputados, conversei sobre a importância de aprovarmos, e aprovamos em regime de urgência, e aquilo tramitou na casa, aprovou, deu legalidade para o prefeito manter aqueles pontos, porque a princípio a Justiça tinha dado algumas liminares, e a gente construiu tudo em conjunto, e eu fui o propositor. Aquilo me canalizei uma energia tremenda para aquilo, e eu fiquei muito orgulhoso quando a gente conseguiu salvar aqueles empregos, e tinha pessoas que há 36, 33 anos, tem alvará lá de 60, de 62, quando começou a ter o seu comércio. Então, leis na pesca, tem um projeto do Inova Pesca, que se transformou no SC Mais Pesca. Nunca, Hildo, teve um investimento tão significativo na história da pesca. Foram quase 30 milhões investidos. Cada prefeitura pôde protocolar um projeto, né, relacionado à pesca. Então foi feito galpão para puxar as embarcações, para pesca em específico artesanal. Começou como Inova Pesca, na nossa comissão, se transformou no SC Mais Pesca, que agora recentemente o governador assinou. 30 milhões, quase todas as nossas colônias da região litorânea foram beneficiadas com essa, né, esse foi um projeto de lei, o governo avocou para si, e aí veio do governo, foi aprovado na casa, e a gente conseguiu também mais esse avanço para a indústria pesqueira artesanal. O senhor foi eleito por Laguna e região. Teve votos fora daqui, seguramente. Mas o senhor está atuando, esse projeto de lei beneficia Balneário Camboriú, a população de Balneário Camboriú? Como eu te falei, eu tive uma atuação constante por todo o estado. Lembra daquela questão da taxação dos insumos agrícolas? Quando a gente iniciamos com um projeto de lei também, que tramitou na casa. Esse não foi aprovado, nem tudo é aprovado, mas ajudou na questão de eles continuar com essa isenção sobre insumos agrícolas. Imagina que ele ia subir drasticamente, ia culminar lá para o contribuinte, ia doer no bolso do contribuinte mais tarde. E a gente conseguiu também trabalhar. Então, por eu ter uma atuação constante por todo o estado, a gente conseguiu fazer projetos de lei que beneficiasse. Teve um outro projeto de lei que a gente começou como projeto de lei e o governo avocou para si e deu certo, que o Imetro tinha toda a autentificação do Imetro aqui no litoral, e a gente conseguiu levar um polo lá
lá para Chapecó. Então todas aquelas transportadoras que vinham para cá, tinha todo esse trâmite. Na época nasceu como um projeto de lei na casa, que o governo também avocou e a gente conseguiu aprovar. E hoje o Inmetro tem então um polo de atendimento lá que ajudou a questão dos transportes. São projetos que beneficiou regiões distintas do estado, em específico também, claro, nossa região. De tantos projetos aprovados, tem algum que o senhor achou que passaria, que tem todo o seu carinho e que acabou não vingando ainda? Esse é um tema que eu peço para o senhor para a gente conversar no próximo segmento, no encerramento do programa 60 Minutos de hoje. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos, na edição de hoje, conversando com o deputado estadual Felipe Estevão. Deputado, eu deixei uma pergunta no ar. Que projeto o senhor tem muito carinho por ter feito e não foi aprovado pelos seus pares ou não tramitou ainda adequadamente? Às vezes há uma vista grossa alguns projetos de lei. Um deles foi a questão do passaporte sanitário. Eu não era contra a vacinação. A gente apoia, incentiva que as pessoas se vacinem. Agora, passaporte é algo que, né, quando tu vai para um país estrangeiro, tu é um estrangeiro, lá tu tem, eu tenho permissão para estar aqui. E eu acredito que isso segrega a população, cria um cidadão de segunda classe. E eu conheci pessoas que têm comorbidade, que não podem se vacinar. E se nós deixássemos aquilo andar, basicamente eu estou dizendo que ele é um cidadão de segunda classe, que ele não merece. E já foi comprovado que quem se vacinou, às vezes, contrai o vírus igual, né, essas mutações do vírus igual, quem não vou entrar no mérito. Mas a questão do passaporte eu achava autoritarismo, porque o Brasil pega um prefeito amigo meu, Felipe, vacinei 98% das pessoas, mas vou implantar o passaporte. Ué, mas não era pelo sucesso da vacinação que tu estava falando que... E já foi 98%, já foi sucesso, já estão vacinados. Chamada votação de rebanho, um vacina o outro pelo ambiente. Eu achava uma medida autoritária, então eu tenho esse projeto lá que a casa fez vista grossa, não tramitou, porque eles às vezes seguram algumas questões assim e está enrolado lá nas comissões. Claro que agora o grito da população acabou valendo e isso está baixando um pouco. Mas teve um momento que os prefeitos, alguns, né, começaram a ficar autoritários, exercer controle, e aí a gente começou a se posicionar firme contra o passaporte, que eu achava uma medida autoritária demais. E até pessoas que estavam vacinadas vinham me procurar desesperadas, dizendo, Felipe, eu estava num evento, estou longe, não tenho a minha carteirinha aqui de vacinação e eu estou proibido de entrar num evento da empresa. Porque o prefeito exige, né, aquele local exige, então, a medida autoritária. Esse é um projeto que me frustrou, porque ficou amarrado, truncado, e olha que trabalhamos. Mas não podemos desistir, sempre constante ali nos trabalhos. Deputado, um outro papel do parlamentar, além de fiscalizar o executivo estadual, é trazer recursos, propor obras, obrigar por obras na região. Como é que o senhor, nesses 3 anos e 3 meses, nesse mês de março, atuou? O que o senhor tem a relatar em relação a esse tema de recursos alocados nos municípios? Eu fico muito orgulhoso porque quando nós iniciamos essa campanha do voto pela Amurel, de ter uma cadeira, eu queria que isso culminasse em recursos, em investimentos, em obras. E agora com a questão da transferência de fundo a fundo, que eu tive prerrogativa de indicar 20 milhões. E desses 20 milhões, hoje totaliza com as emendas impositivas, com o recurso. Hoje, eu vou anunciar em primeira mão, eu acordei para destinarmos, fora os 2 milhões que eu destinei, que está sendo construído, parte desse, o deck do Casaril, que vai ser um cartão postal em Tubarão. Né? Laguna fez todo o anel viário da cidade, então obras importantes vão sair da beira-mar, obra da Praia do Sol, estão incluídos, né, nesse pacote de recursos que a gente enviou para Laguna, mas hoje a gente anuncia mais 5 milhões de investimento. Pedras Grandes recebe 1 milhão de recursos destinados pelo gabinete do deputado Felipe Estevão. Hoje, oficialmente aqui, conversei com o prefeito agora, Juarez, e o vice-prefeito Caio, mais 2 milhões eu destino para Tubarão. Nós temos mais 1 milhão em Capivari e em Laguna eu destinei mais 3 milhões de reais. São 6 milhões só de recurso de fundo a fundo. Esse acordo com o governo, a gente pôde fazer transferências diretas para as prefeituras. De emenda impositiva minha, foram 8.237.000 obras que ajudaram o nosso hospital. Agora vai ter obras aqui, eu não anunciei ainda para eles, vou falar em primeira mão, aqui na Beta, no Fábio Silva. Eu morei ali já, morei ali 3 anos. E aí eu quero fazer a pavimentação da Beta, tem obras aqui no 60, 63, tem obras aqui na Madre, obras também nos interiores aqui de Tubarão, tem essa pavimentação aqui, até essa foi feito aqui perto do presídio, aqui tem obras ali de alça para complementar a obra que o governo vai fazer ali, mas algumas ruas ali, isso, no Bom Pastor, perdão, estava
área verde. Então, obras importantes vão acontecer. Aqui no centro vem uma obra de impacto, mas ali eu quero anunciar junto com o vice-prefeito Caio, mas uma obra de impacto aqui para o nosso centro. Então, eu fico feliz, mais 2 milhões. Então, para você que acreditou totaliza quanto, naquele deputado? menino na época de 28 anos, né? E esse menino, vou dar uma oportunidade, é do Bolsonaro, eu vou dar uma chance para ele, né? Saiba que a gente procurou com amor, trabalhou com carinho e seriedade e responsabilidade para fazer o nosso melhor e ter o que apresentar. Mas o que tu fez? São 4 anos o que tu fez. Então totaliza quase 14 milhões, só aqui de 13 milhões e 706, algo assim, só aqui na região da Amurel. Só aqui, Tubarão, Capivari, Laguna, Jaguaruna, né? A gente participou de projetos sociais a obras de infraestrutura, saúde, educação. Pega aqui o Colégio Militar em Laguna, um sonho antigo, que nunca se tornou realidade, nós viabilizamos isso, foi R$500 mil de investimento e hoje estou olhando, eu fui lá agora, as criancinhas tudo uniformizada, eu até chorei, foi o único dia na minha vida que eu chorei num discurso porque lembrei da minha infância, onde eu nunca tive a oportunidade de ter o meu caderno, as canetinhas, o lápis, eu achava tão legal ir para o colégio, uma vez eu ganhei algumas coisinhas, eu fui para o colégio feliz e me lembrei e me emocionei, chorei, trabalhamos estadualizando. O Tenente Coronel Peterson trabalha com a gente aqui, o projeto do programa Pensando em Segurança, é o diretor da escola. Então tu conhece, e eu, R$500 mil eu destinei com muito carinho, até estou conversando com ele para enviar mais um pouquinho desse recurso que vai para a Laguna. Então eu fico feliz, chamei os vereadores agora, obras nas comunidades ali, então mais 4, 5 vereadores, mais R$1 milhão para a Laguna, que a gente pôde dar em recurso, praça como aquela da Cabeçuda, tinha aquela estação ali, tem uma praça abandonada, fazer um centro de convivência para a comunidade. A gente, R$1 milhão aqui, R$1 milhão, esqueci de citar aqui em Gravatal. Faz muito tempo que Gravatal não fazia uma obra de infraestrutura de impacto, então toda uma avenida importante lá de uma comunidade antiga vai ser asfaltada. Vamos ali agora oficializar, acho que amanhã é assinado o ofício, né, o plano de trabalho junto com a empresa que vai fazer esse asfalto. Então são tantas coisas boas e eu estou muito orgulhoso porque então é o momento de entrega agora. Mas eu quis anunciar em primeira mão, paralela a todas as emendas impositivas, essa semana nós oficializamos mais 6 milhões com esse de Gravatal, mais 6 milhões de investimento aqui para a nossa região e aqui em Tubarão mais R$2 milhões paralelo aos que já investimos. Deputado, seu futuro político? Eu sou candidato à reeleição estadual. Já falo deputado profetizando, né? Mas o vice-prefeito Caio tinha um projeto e eu sempre fui bairrista. Nós aqui da nossa região são quase 300 mil, nós não temos uma cadeira no Parlamento Federal. Eu coloquei meu nome à disposição. Mas depois conversando com a minha base, por quê? Subiu 12 deputados. Dessa bancada evangélica, o deputado Kennedy e o deputado Ismael também subiram. Ismael federal e o Kennedy vai para Senado. Então não havia uma representatividade. Os pastores me procuraram, Estevão, fica na Assembleia, seja a nossa voz na Assembleia. Os prefeitos aqui, que eu tenho grande comunhão, prefeito Samir, prefeito Vicente, prefeito Juarez Ponticelli com o vice Caio, conversaram comigo e disse, Felipe, tu tens uma reeleição viável. Está viável porque 12 parlamentares sobem. Quantos votos vão ficar soltos por aí? E aí o próprio povo da Amurel tem essa cadeira no parlamento e eu estou com uma eleição viável e em parceria com o nosso vice-prefeito, a gente acordou para apoiá-lo, né, em sua busca aí ao Parlamento Federal. E eu busco então essa reeleição e eu estou aí trabalhando continuamente, né? Espero que a gente supra as expectativas e se tiver oportunidade de ali continuar tocando esses projetos que iniciamos, né? Como a Geomedeiros, como a Barra do Camacho e outros tantos, a gente, né, agora com mais experiência quer estar ali representando com maestria. Deputado, nosso tempo acabou. 60 minutos são 60 minutos. Muito obrigado pela sua presença ao programa de hoje aqui, deputado. Só tenho a agradecer, a gente está ali e vai continuar trabalhando. Espero que esse ano seja um ano de dar bastante orgulho, que toda aquela nossa semeadura venha culminar em grandes resultados. Vocês vão ver aqui, acompanhem pelas nossas plataformas digitais no Instagram, Deputado Felipe Estevão. Diariamente eu levo vocês no meu dia a dia, nos stories, nos posts, para vocês acompanhar, fiscalizar. E eu espero dar bastante orgulho e que juntos a gente possa construir a Tubarão e a região que a gente merece. Muito obrigado. Eu agradeço, senhor. E agradeço a você pela companhia nessa edição do programa 60 Minutos de hoje. Continue com a programação da UniTV e até o nosso próximo encontro.